Cara, minha convidada, vou te falar, o tema a gente vai botar agora na tela, tá? Agora na tela. E eu quero também aproveitar e trocar aqui a nossa trilhinha. Agora, uma trilhinha mais suave, né? Vamos trazer a nossa convidada, a doutora Regina Evaristo. Olha, ela é advogada, psicanalista, escritora, palestrante, especialista em algumas áreas aí, principalmente, né, dessa área social, do direito, vara de família, e lá também no currículo dela, entende também. E ela vai contar tudo. Aqui é melhor ela falar, né, do que qualquer outra pessoa. Como é que conseguiu chegar a fazer tudo isso, depois de tudo que ela passou. Vamos botar lá na tela aqui, porque ela é um exemplo de vida para todos nós aqui, e a gente vai saber disso agora. O porquê. Está aqui. Doutora Regina, prazer em recebê-la. Boa noite, seja bem-vinda. Fique à vontade, o programa é seu hoje. Ótimo, boa noite, Gauchinho, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez falar sobre esse tema tão importante. E boa noite também a todo mundo que está assistindo aí, as pessoas convidadas aí pelo Gauchinho, convidadas por mim, a gente publicou bastante coisa, é um tema bastante importante, a gente tem muito assunto para falar, eu tenho certeza que vocês vão sair hoje dessa live diferente e com bastante conhecimento sobre autismo. Isso, muito bem, coisa boa. Olha aí, ó, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Você é autista, né? Nível 1, é isso? Me conta um pouquinho sobre tudo isso. E já a gente vai fomentar. As nomenclaturas, elas, ao longo do tempo, elas vêm mudando e existindo de acordo com a ciência, com os estudos e também com a legislação. Então, nós já tivemos muitos nomes, eu digo isso, mas não importa o nome. Autismo é morar dentro de si, autismo é uma disfunção neurológica cerebral, já está provado, porque durante muitos anos se acreditou que fosse só adaptativa, e não é. E já, a gente, até 1990, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, não havia diagnóstico para mulheres autistas. Porque todos os estudos, gente, os critérios de diagnósticos, eles foram construídos observando os meninos. Então, imagine, eu sou uma sexagenária, não, desde a década de 60 eu estou aí, autista, porque autista nasce autista. Então, hoje, o laudo, de acordo com o DSM-5, o meu diagnóstico, ele vem autista, nível 1, com todas aquelas dificuldades que tem, por isso que vem o nível. E nível 1, porque eu sou funcional, eu sou verbal, a minha comunicação, a minha linguagem é verbal. Eu tenho também altas habilidades, então algumas coisas, e a gente, se for falar de altas habilidades, é assunto para uma live toda. Então, é o famoso assim, olha, é autista, né, normal demais para ser autista, mas quando eu desregulo, eu posso ir para o nível 3, fazer mutismo. Que é o severo, né? Então, e para algumas coisas no dia a dia, vou dar um exemplo aqui, que agora eu já posso falar, né, não vou ser mais internada, eu tenho duas grandes dificuldades que, para mim, assim, eu estou no nível de suporte 3. Eu não consigo amarrar tênis, cadarço. Se eu amarrar tênis, eu gasto minha bateria social e eu desregulo. Entendi. Mas se colocar um helicóptero na minha frente, eu consigo. Tem algumas limitações e outras exageradamente, né? Exatamente. Então, outras habilidades exageradas. Simples para o mundo dos normais, dos típicos, e eu gosto de usar o termo normal, porque é o mundo que compartilha a normalidade. Então, o mundo típico são coisas tão simples, portas, maçanetas, e isso é muito grave. Então, o nível 1 é o nível, assim, que eu acho que a gente nasceu para auxiliar o máximo que a gente puder com as nossas habilidades, porque é como se a gente fosse um telefone sem Wi-Fi. Então, nós precisamos do Wi-Fi do mundo, das pessoas típicas. E, em troca, eu penso que as nossas habilidades, elas estão aí principalmente para ajudar os autistas nível 2 e 3 de suporte. Autistas que não falam, autistas que eu tive, inclusive, na minha família, com grande dificuldade na comunicação. Então, a gente precisa disso. Precisa usar as nossas habilidades para isso. Então, eu sou o nível 1, aquela que não parece autista, mas quando desregula não fica fofa. Nós não somos fofos, porque nós copiamos o tempo todo. Eu tive que treinar com você, né, Gauchinho, para eu ficar à vontade, porque a gente treina o sorriso, treina o olhar, e tudo é treino. Então, o nível 1 é muito exigido na sociedade que a gente se comporte sempre como uma pessoa típica. Isso é muito difícil. E eu tive o primeiro diagnóstico, tem mais de 30 anos, ele veio como Asperger, que se usava esse termo, hoje ele não é mais usado por questões éticas. Então, aí criaram os níveis, que agora também esses níveis estão para cair, eu acho que já tá para estar em uso, como mudou o símbolo, né, que nós somos considerados PCDs, não é mais a cadeirinha de roda, né, já mudou, mas ainda está difícil para colocar em sociedade. Então, não terá mais níveis, porque
é uma disfunção neurológica e é para todo mundo. Por exemplo, eu tenho dificuldade na fala, eu treino muito, de vez em quando escorrega, eu preciso anotar muitas coisas, tem bastante. Eu estou com um monte de coisas anotadas aqui, sabe? Tem que ter o suporte, a gente precisa do suporte. Tá. Então vamos lá, por partes. Eu treinei também, viu? Eu tive que ir lá dar uma estudadinha. Eu fui no dicionário, eu fui no dicionário dos burros, né? Como dizem, é o Google, dá uma gulgada lá. Então, eu dei uma gulgada lá e mais ou menos entendi como é que tem que para lidar, né? Com vocês fazer as perguntas, aquela coisa, né? Muitos não podem ser interrompidos, porque senão foge o raciocínio, aquela coisa toda. Então, quer dizer que o nível 1, nível 2 e nível 3 podem se alternar com frequência? O suporte, porque o nível 1, no meu caso, eu não tenho deficiência intelectual, tenho altas habilidades. Tá. O meu hiperfoco já foi considerado superdotação. Hoje há uma discussão se é hiperfoco, se são altas habilidades ou superdotação. Então, assim, eu tenho histórico acadêmico excepcional e tudo isso que as pessoas falam, mas que lindo, você estudou isso tudo ao mesmo tempo. Então, antes de fazer quimioterapia, porque eu estou tratando um câncer, e isso é uma coisa também que é preciso ser olhado, essa questão do multi na saúde pública, porque algumas doenças estão ligadas, fibromialgia, o câncer, ligadas ao autismo, e isso não é olhado. Então, eu desenvolvi um câncer há 2 anos, estou fazendo quimioterapia, e aí muitas das minhas habilidades ficaram afetadas, que a quimioterapia me trouxe uma névoa cerebral, por exemplo. Muita gente que eu conheço, que fala comigo, de repente vai aparecer alguém aqui da área de Angra, não sei, da região, que eu não tenho lembrança. E aí eu fui ver, estudando isso, é da quimioterapia, não existe quimioterapia para cérebro autista. Então, é complicado. E aí, por isso que a gente conta. Então, por isso que o nível, ele pode, por exemplo, uma pessoa de nível 1, que funciona bem, pode regredir e ter um funcionamento horrível se ele ficar desregulado. E tem algumas situações que desregulam o autista, que a pessoa fala assim, dá água, dá remédio, faz contenção medicamentosa, o que quer que seja. Não vai. Em geral, por isso que a palavra aut é viver dentro de si, não é ser egoísta, gente. Autista ama, autista gosta de atenção, de carinho. A gente só não tem recursos cerebrais para demonstrar isso como as pessoas. Por isso que eu falo, nós somos um telefone sem Wi-Fi, então a gente precisa pegar sinal o tempo todo das pessoas normais, né, as típicas, para que a gente possa viver em sociedade. Então pode alternar assim o nível, não é assim, um autista nível 3, ele vai melhorar com as terapias, vai sarar e vai ser um nível 1? Não, gente, porque autismo não é doença. A pessoa já nasce assim, ele vai ter melhoras na questão dele, tem autista que não vai falar, gente, a vida toda, então você tem que ter outras formas de linguagem. Mas no dia a dia pode alternar, sim, a questão do suporte. Entendi. Entendi. Agora, deixa eu... Não sei se você quer falar desse teu passado, essa tua infância aí, devido às dificuldades com o diagnóstico, você sofreu um bocado, né? Foi internada sobre esse tratamento rigoroso, aí, o método Loovas, que antigamente as pessoas achavam que tudo era uma coisa só, né? Aí jogavam as pessoas no manicômio. Você passou por isso? Você se importa de falar isso aí um pouquinho? Não, eu falo uma coisa boa do autismo, que a gente não tem neurose, então a gente não tem esse sofrimento, essa dor. Como é que foi isso? Que idade era? Foi mais ou menos entre 1970 e 71, eu estava aí na faixa dos 5, 6 anos de idade, pelo menos é o que está na minha certidão de nascimento, porque a gente, na roça, você nasce junto os filhos todos para registrar. Então, acredito que eu tivesse essa idade, eu não estava ainda em idade escolar. Mas como eu já tinha vários traços do autismo, inclusive por ser uma N1, então, assim, o que tinha de literatura onde eu morava, eu me lembro que eu não sabia o significado, mas tinha 2 tipos de literatura lá, e isso é que fez com que eu fosse internada. Um episódio ruim, agressivo, que eu não posso nem falar o que foi aqui, porque eu acho que tem essa questão de não poder falar algumas palavras na live. Então, eu sofri isso, e também a questão na época, quem decidia na cidade mais próxima do vilarejo onde eu morava era o padre e o delegado. O padre fazia a missa em latim, e ninguém entendia. Li uma parte só da Bíblia, mas alguém deixou umas Bíblias lá onde eu morava, na catequese, não sei, eram católicos que trabalhavam naquela região, com carentes e silvícolas, o pessoal lá da roça, e eles deixaram Bíblia e Freud, que eu chamava de Freud. Então, todos aqueles compêndios de Freud que estavam lá e a Bíblia católica, copiei e colei. Aí você pergunta, quem te ensinou a ler? Não, o autista ele tem algumas habilidades, né, que fazem com que uma criança, por exemplo, você vê uma criança falando todos os países, sabendo de astronomia, acontece isso com autistas. Então, você tem uma coisa chamada hiperlexia, que faz você saber ler sem nunca ter ido à escola e ninguém ter ensinado. Isso é uma disfunção do autismo. E era comigo e ninguém sabia o que era. Então, eu só falava assim, aquela menina esperta. Até que eu comecei a traduzir a missa. Então, você imagina isso nos anos 60, gente.
Os anos 60, a pessoa agia. Então, foi bem parecido com uma Joana d'Arc. Poxa, o que a gente faz com ela? E fora, assim, que eu tinha as estereotipias, o jeito estranho, e por isso que era tratado como uma doença, um transtorno, né, eminentemente masculino. Me chamavam assim, te usavam um termo muito, olha, aquela menina macho, ela tem muita força, agora ela tá traduzindo a missa. E o padre sabia que eu estava traduzindo certo. Então, começou-se uma conversa na cidade, eu fiquei sabendo disso, claro, depois adulta, que na época, assim, eu tenho lembranças, pedaços do que eu passei. E eles disseram que melhor era me tirar do convívio, que eu estava atrapalhando o convívio, atrapalhando na igreja, atrapalhando. Aí começou a atrapalhar muito. E a minha mãe não tinha o poder de mando nenhum, meu pai era alcoólatra, aquela coisa assim de analfabeto. Minha mãe, depois eu consegui diagnóstico, ela era nível 2 para 3. Então, eles decidiram me levar para a cidade das Oliveiras, onde era um manicômio para criança. Só que estava fechando, estava em transição. E todas as crianças foram levadas para Barbacena. Barbacena, aquela cena horrorosa lá, todo mundo fala daquele manicômio. Eu levei 54 anos para voltar lá. Voltei esse ano agora e estive lá, virou Museu da Loucura uma parte, né, outra parte tem atendimento médico. Mas, assim, é horrível. Eu sei o que faziam naqueles cemitérios, eu passei por isso. E tinha na época, e muita gente usa isso hoje com autistas, mas sem explicar. E eu quero falar aqui, principalmente para as famílias aí. Vocês precisam buscar bastante informação e conhecimento, porque existia um método de Lovácio, que era da modificação do comportamento. Ele escreveu o seguinte: essas coisas, chamava gente de coisa, parecem pessoas, mas não são. A gente precisa destruir para construir. Então, toda sorte de abuso físico, serviço, tudo que vocês imaginarem, nós, meninas, principalmente, nós passamos lá. Então, assim, coisas absurdas para sarar. Era para sarar. Desde colocar você num tonel com água muito quente, depois água muito fria, sabe? De colocar no meio de ratos, para ver se você resistia, o rato te picando, se você morrer de leptospirose. É deixar horas sem comer, sempre todo mundo, a maioria das vezes, nu, no sol, no frio, e fora outras experiências que faziam com a gente lá, aquelas maquininhas de choque, né, que era quase toda hora, assim, se você desregulasse, e era tudo junto, tá, gente? Era considerado desviante na época, e a legislação permitia. Crianças e adultos, tudo junto? Era uma bagunça. Abuso sexual era direto. Então, a gente... Nossa, assim, Deus. A lembrança é, assim, o que eu lembro, então, hoje, assim, eu não sinto como todo mundo sente, que eu consigo olhar e dizer, não, eu não sou aquela menina que passou por isso. Eu sou uma pessoa que hoje eu me posiciono. Então, já com 20 e poucos anos, eu já pensava assim. E só aos 27 mais ou menos, é que eu tive a primeira conversa sobre o que poderia ser, quem eu era e o que eu tinha. Eu saí, consegui sair de lá, voltei para a cidade, fui estudar, e aí, assim, comecei a ganhar concurso de redação. Eu ficava... A gente não consegue acompanhar a escola, e não tinha. Mas eu tive alguém, que eu faço questão de dizer nessa live, que eu encontrei 50 anos depois, uma professora de apoio, sem saber que ela era professora de apoio, sem isso existir. Quando eu fui para a escola, ensino fundamental, Maria José Samor. Ela tem quase 80 anos, mora em Visconde do Rio Branco, minha professora querida. Sempre que eu estou na minha cidade, ela me acolhe, me hospeda, falou, olha, e ela continua me dando comida. Ela me deu comida durante todo o tempo, porque a gente passava muita necessidade, e ela falava, não, come para você ficar forte, ser muito inteligente. Eu não entendi aquilo, mas eu entendi algo que eu vou deixar aqui com vocês, e pode me cortar a hora que você quiser, porque a minha bateria aqui tá boa, tá? Não tem problema. Gente, muita gente não sabe. Não, estou deixando aí um pouquinho, vou perguntar. Vai eu quero falar de solidariedade. Por vício de profissão, eu tenho mania de ficar olhando o horário. Eu advoguei durante 33 anos por causa da névoa cerebral. Hoje eu só estou em caráter consultivo, né, e faço clínica com os meus pacientes. E se tiver algum paciente assistindo aí, muito obrigada, que eu mandei para eles. Então, eu fico olhando a hora, por causa da questão de audiência, de horário, então é vício da profissão. Mas eu quero deixar aqui algo que funciona como funcionou com a minha querida professora Maria José Samor, que é a solidariedade. Muita gente acha que solidariedade é favor. E solidariedade você faz se você quiser. Mas, gente, tá aqui, quem quiser olhar, ó. O artigo 3º da Constituição, um dos objetivos fundamentais da República. Pode olhar lá no artigo 3º, o que ele diz? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro inciso, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, quando você vai lá ajudar a pessoa que precisa, quando você dá atenção para o autista, mesmo sem conhecer, você está seguindo o que está na Constituição. Isso aí ninguém tirou da cabeça, não é porque você acha, não. Está na Constituição, onde estão todos os direitos fundamentais. Então, eu sempre digo, se você não conhece a lei, se você não sabe como lidar, pensa na solidariedade. Você fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. E isso não é empatia, eu prefiro usar a palavra compaixão. Compaixão, você quer ajudar a pessoa para ela sair do lugar que ela está. Empatia, você se coloca no lugar do outro ali na hora, e depois você pode mudar de ideia, mas compaixão te incomoda.
te dá o desejo de fazer com que aquela pessoa saia daquele lugar que ela está. Então, e por que eu estou falando isso? Porque nessa época, né, um casal esteve lá, que assim, eu não tenho mais referência, não sei o que aconteceu com eles me tiraram de lá. Eu não saí de lá com nenhuma assinatura de ninguém. Eles perceberam o que estava acontecendo comigo e o que era, e eles olharam. Eu me senti, sabe, quando a gente adota um cachorrinho e a pessoa fica olhando os cachorrinhos e fala assim, eu vou pegar esse. Ou pela cor, porque o cachorrinho está mais alegre. Eu não tenho, assim, tanta lembrança, mas esse casal me tirou de lá e eu consegui me libertar daquilo. Tanto que eu fui procurar os meus arquivos lá, encontraram alguma coisa, mas, assim, não tem coisa que foi destruída, você não consegue. Eu estou aguardando, estou buscando. Mas, de qualquer forma, o que eu deixo aqui é isso, aqui. Mais importante a gente conhecer leis, porque uma norma mal usada, uma norma sem efetividade não faz sentido. Mas a solidariedade, o amor, a paciência, a compaixão, isso o autista precisa, todos precisam. Mas nós nascemos com essa necessidade de uma atenção maior. Tem alguns termos que a gente não pode usar aqui, mas eu sou aquela mineira, né? Eu sou mineira, então, assim, às vezes eu falo umas coisas e autista é muito literal, muito direto, mas a gente tem que se policiar aqui. Então, é muito importante pensar na efetividade da norma. E se a gente não consegue essa efetividade, a gente fazer a nossa parte, eu acho que já vai fazer diferença para quem realmente precisa. Olha o Mauro. Isso aí. Tá aí. Eu quero mandar um abraço para o Mauro, falar nisso. Mauro Guedes, isso, em Mangaratiba, que nos ajudou na pauta aqui, ó. Isso. Eu conheci, me apresentou essa doutora maravilhosa aqui, a doutora Regina Evaristo, que está aqui com a gente. Doutora, vou fazer uma perguntinha aqui, depois nós vamos para os internautas aqui que me passou aqui algumas dúvidas aqui. Tem mãezinhas aqui, tá? E aí a gente vai com calma aqui, colocando na tela, cada uma a gente vai comentando. Vem cá, a história de vida da senhora foi uma volta por cima, acabou virando uma profissão, uma causa, e aí veio a advocacia, veio a psicanálise. A senhora fundou uma ONG, né, uma fundação, há 14 anos, no Rio de Janeiro, e vem trabalhando, lutando junto à causa. Quer falar um pouquinho disso para a gente? Quero sim, pode pontuar se você quiser. Quando eu saí de Minas, eu saí muito novinha, né? Os primeiros abusos que eu tive foram meu pai. Meu pai já é falecido, e ele me tratava como se fosse mulher dele. Então, eu muito novinha. E aí, aos 9, 11 anos, eu fui tirada de casa de vez, né? Nunca mais voltei para morar em casa e fiquei trabalhando como empregada doméstica, mas sempre por causa das altas habilidades, e eu percebi que eu tinha isso e passei a usar. Então, eu comecei a ser enxergada como uma diferente. E diferente para melhor. Eu falava, como é que ela sabia? Se ela sabe consertar carro, quem ensinou? Ninguém. Ela sabe consertar carro de boi, consertar mata-burro, essas coisas da roça, gente. Ela sabe um monte de coisa diferente. Essa menina é esperta. Usava isso. Então, eu fiquei trabalhando durante muito tempo, assim. Depois vim parar no Rio de Janeiro. Minha mãe adoeceu, eu vim cuidar dela. Não sabia muita coisa da vida, muito nova ainda, 14 anos. Morei em várias comunidades aqui do Rio. O lugar que eu mais fiquei foi em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro aqui. Todos devem ter ouvido falar, a Favela da Maré. Então, morei ali naquela região, no Morro do Timbal. Então, tive muito tempo ali, perto da Escola Bahia, e trabalhando sempre como empregada doméstica. Mas eu tinha o desejo de ir para o meio acadêmico, que aqui eu conheci e falei, bom, eu conheço pessoas. E tive pessoas que me ajudaram, né? Pessoas, principalmente, agradeço aí aos meus queridos irmãos evangélicos. Eles me ensinaram filantropia. Primeiro povo evangélico que eu conheci me salvou, porque eu não consegui mais ter entrada na igreja católica, que depois que eu voltei para a cidade, o padre falou, bom, já que não teve jeito, não curou, ele não permitia que eu entrasse na igreja. Eu tinha que ficar longe da igreja, não sei quantos metros, eu não podia estar lá, que eu estava atrapalhando ali o bom andamento ali do serviço dele, e eu ficava. Só que uma das disfunções, eu tenho uma escuta muito apurada. Eu ouço, assim, pela ética, quando eu chego num prédio, eu explico isso quando eu vou morar e falo, eu sei tudo que vocês falam dentro da casa de vocês, mas pela ética eu guardo para mim. Mas, por mais que eu coloque abafador, e não dá para ficar com abafador 24 horas por dia. Então, eu assisti a missa da praça. E aí comecei a assistir a missa lá da praça, eu gosto de contar essas coisas minhas, e aí quando chegava minha mãe que vinha da missa, todo mundo, eu sabia a missa toda. E falei, mas como nessa distância com barulho? Eu achava que todo mundo escutava como eu escutava. Eu falei, eu não estou vendo, mas eu sei que é o padre falando, eu imitava tudo que eles faziam de longe, porque eu queria estar perto. Eu gostei de ler a Bíblia, eu gostei de ler o Pentateuco, o Levítico, Profetas Menores, eu estudava Daniel junto com o Apocalipse, eu estudava tudo, os apócrifos, e eu amava, porque eu conhecia, eu achei interessante aquele estudo. E usei o Pentateuco quando fui fazer faculdade de Direito, gente. Então, assim, eu não sabia o que era aquilo, aquela relação com Deus. E eu cheguei, só que eu fui excluída. Aí apareceu um grupo de evangélicos na cidade, começaram a me ajudar. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, morando nesses lugares, essas comunidades, eu conheci um povo chamado Povo da Bíblia, nos anos 80, que era a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Então, eles me acolheram, me ensinaram, eu aprendi o significado de filantropia. O mundo tem muitos misantropos. Misantropo, gente, é aquele que odeia a humanidade, que está ali, que quer o mal. Eles existem, tá? E eu falei, e filantropia? É um grande amor pela humanidade. Eu amei essa palavra. Eu falei, então, eu vou ser filantropa. E eu fiquei aprendendo com eles. Aprendi outra coisa também, e eu agradeço isso que está na Bíblia. 10% de dízimo para ajudar as pessoas. E aí começou a questão do trabalho com as pessoas, inclusive a fundação do Instituto. E eu vi lá que a devolução do dízimo 10% para usar nas causas humanitárias, trabalho missionário, o nome que dá lá na religião, né, no evangélico, no cristão. E eu falei, não, como eu nasci com essas habilidades e eu já sei como usar, e eu acho chato viver só para mim, eu disse assim, vou viver mais para as pessoas, mais ainda. E eu falei, então eu vou fazer o seguinte, 90% do meu tempo, do meu talento, do meu tesouro, do dinheiro que eu ganhar, vai ser devolvendo para Deus. Mas como é que eu vou entregar para Deus? Eu, na minha santa ignorância, eu falei, não, eu tenho que ajudar as pessoas. Então, eu faço esse trabalho, eu não recebo verba pública, não recebo ajuda de ninguém, nada oficial, é o meu trabalho. Eu consegui adquirir um espaço excepcional, numa área nobre no Grajaú, aqui no Rio, onde eu estou agora, e é onde eu faço os trabalhos. E sempre com isso, dedicando 90% do meu tempo, porque eu achei que 10% era pouco. Na minha cabeça de autista, eu achei que era pouco. Aí amigos me deram a ideia, abre uma associação, uma instituição. Eu falei, tá bom, mas sempre trabalhando dessa maneira. Mas antes eu morei nas ruas do Rio 2 anos, morei em frente ao restaurante Cotobuque, lá em Botafogo, muita gente no Rio conhece. A gente tinha que se esconder, que a polícia pegava a gente, não podia ficar na rua. Então, assim, porque lugar no mundo para o autista é muito difícil. E na rua eu fui cuidada, porque na rua também havia um diferencial. Eu falava, ó, quem não trabalha não come. Então tem que varrer a rua, deixar tudo limpinho, e a gente não podia fazer bagunça. Era vergonha estar nas ruas, não era PSR, que tem proteção e tudo isso hoje, não. Era vergonha. Mas como eu sabia ler, eu lia carta, escrevia carta, ajudava todo mundo, eu falei, vamos cuidar dela. Então, assim, fiquei assim, quase 2 anos nas ruas, depois saí das ruas, voltei a trabalhar como empregada doméstica, então a história não foi fácil. E depois eu fui para o meio acadêmico. Quando eu tive a chance no meio acadêmico. Para o meio acadêmico, aí eu deslanchei. E sempre muito bem. O meu tempo e o meu talento para isso, porque eu volto a dizer, eu acho muito chato ver só para mim, porque a vida do autista é uma eterna escuridão, e a gente gosta de quem lança luz. E se lançam luz para mim, eu vou lançar luz para aqueles que precisam. E com isso surgiu um instituto, pessoas ajudando. Até a pandemia, que foi outro marco também muito difícil para mim. Para as pessoas que têm o aspecto, né? É isso mesmo. Eu vi falar muito sobre isso. Da enfermagem, perdi, né, o meu companheiro, eu perdi outros parentes, perdi meu pai. Assim, naquele marco da pandemia, um pouco antes eu comecei a perder, e na pandemia também, quando começou a falar, né, que estava começando. O meu filho morreu no começo de 2020. Ele trabalhava no Hospital Carlos Chagas do Rio, e era o meu parceiro, né? E até então, gente, eu fiz tudo isso sem dizer que era autista. Uhum. Eu só me mostrei autista, com cordão, fiz a minha identidade quando eu fiquei doente, eu já estava sem a família e com câncer. Então eu falei, eu preciso falar para as pessoas que eu não sou histérica, que eu não sou louca, que eu não sou assim, que fazia o dedinho rodando. Ela faz um monte de loucura, por quê? Né? Então, assim, aí eu falei, não, eu sempre fui autista e vocês nunca notaram. E eu fazia os projetos, trabalhava com as pessoas, procurava ajudar quem tinha um laudo, mas eu nunca disse que eu era, porque tem um estigma, né? Então, não é fácil. E eu tenho pessoas que eu lido, que são autistas, com laudo, não usam cordão e não falam, por causa do preconceito. E quando descobre, agora, uma dúvida aqui, depois eu vou... Tem pessoas ali de internautas também com algumas dúvidas, eu quero colocar na tela aqui, que eu tenho certeza que tu vai saber responder, claro. Quando se descobre ainda bebê, existem uns tratamentos aí que muitas vezes são controversos pelo SUS, né? Eu vi já gente comentando aqui que não consegue o tratamento direito pelo SUS. Como é que é isso? Essa fundação também orienta nesse sentido? Foi isso que te estimulou a montar essa dinâmica aí para poder ajudar as pessoas? Porque ainda, inclusive, o poder público, né? As autoridades ainda demoram muito. Então, eu acho que ainda falta chegar muita coisa, né? Nesse sentido. Como é que faz uma mamãe dessa, uma família, para conseguir esses direitos, tá? Cobrar isso juridicamente? Claro que tem lei. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que, como advogada, não deveria falar, mas eu falo, tá? Eu gosto de citar Milton Friedman, por essa questão de política pública, tá? Então, os políticos não gostam muito do que eu falo. Por quê? Milton Friedman, um economista que ganhou um prêmio Nobel de Economia em 1976, ele disse o seguinte: o problema das políticas públicas é focar na intenção e não no resultado. E hoje a gente não tem resultado. Não sai do papel, né? Por que não tem resultado?
porque nós temos... O que acontece hoje com a política pública? O que a gente tem é política partidária. Alguém discorda? Não. Na época da campanha política, está todo mundo prometendo. Promete. Mas, olha só, está sempre faltando alguma coisa. E falta por quê? Olha, eu sempre falo o seguinte, olha, o político tem medo, e a gente está nas mãos do político, e o político hoje no Brasil, a maioria, e não adianta discordar de mim, eles não gostam muito de conversar comigo, não. Me expulsam dos lugares, mas eu estou lá lutando pela causa. Hoje a gente pode. Você também é expulsa dos lugares? Cara, teve vereador, posso falar o nome dele aqui, não? Lá na cidade me chamou para trabalhar, para ajudar, me chamou no gabinete, me inquiriu, não sei o que, aquela coisa. Eu falei, não, estamos juntos, da pasta PCD. Ele entrou como vereador pela causa autista, e eu cheguei na cidade oferecendo ali meu trabalho como voluntária, nomeada em lugar nenhum, não recebo nada de ninguém. Falei, eu sou voluntária, eu tenho esse tempo, eu quero me dedicar, eu estou fazendo um tratamento de câncer aqui, estou morando aqui, metade no Rio, e vim na Câmara de Vereadores para a gente ver um conselho municipal, ajudar aí, porque tem muito autista na cidade, muita gente me procurando, porque eles falam, pô, tem uma autista velha. Eu não digo não, cometer etarismo contra mim, não me ofende. Como é que pode? Porque todo mundo acha que autista é criança. Eu falei, não, estou aqui, mostrei as minhas habilidades, ele gostou, me chamou, e conversando comigo, mas ele brigava com uma outra pessoa da política lá, questão assim de, né, eu não sou filiada a partido nenhum, eu defendo situações, eu não vou defender a pessoa, amanhã o político troca de partido e tudo, e ele quer se manter ali. Então, defendendo causas, né? Mas só que num dia, ele brigando, e como eu ajudava um outro político que ele não gostava também, ele armou um que chamam de cama de gato, né, a gente que é autista não fala muita metáfora, me deixou no sol, me desregulou, mas me maltratou, invalidou meu diagnóstico. E depois eu descobri que era porque ele não queria que eu ficasse com uma pessoa de um outro partido, que ele não gostava, mas era uma outra pasta. Que não tinha, e eu transito em todos os lugares, então tem muito isso, a maldade. O problema, a causa, o que o problema, a causa tem a ver com isso? Nada. É muito difícil, eu desregulei, eu fiquei muito doente, eu estou fazendo quimioterapia, eu estava muito mal, ele não... Está dizendo que a minha bateria aqui tá... Gente, deixa eu... Bota para carregar aí. Tá ligado... Não, ele está carregando, mas apareceu aqui, não sei por quê. Ele está direto, que eu fiquei preocupada, mas eu vou... Gente, é ao vivo, deixa eu... Então, pode ir lá, fica tranquila. Bom, muito bem, tá ali, enquanto a doutora Regina Evaristo soluciona lá o probleminha dela, a gente vai falando aqui, ó, vou colocar já as dúvidas do pessoal aqui, eu vi que tem aqui, ó, da Claudiceia, a família, né, o Mauro Guedes, o Alexandre também tem aqui, ó, a Miriam, tá aqui a Miriam, também com dúvidas. Acho que era tomada. Isso aí. Mas aí o conselho... Voltei. Vai. Tá. O que eu posso dizer é o seguinte, o que o político não gosta é de escândalo com o nome dele, do povo no gabinete, o povo reclamando. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, muito importante, assim, um conselho municipal, por exemplo, para você ter como reclamar e fiscalizar. É como conselho de paz nas escolas. Por quê? Porque se você tiver mais pessoas, se tiver um grupo reclamando, o político vai multiplicar aquilo pela quantidade de votos. Quanto mais divide... Você cria situações, assim, várias instituições, e você divide, o político gosta, porque ele vai chamar um, chamar o outro, e vai dividir, enfraquecer o movimento. Então, o mais importante... Eles querem dividir. Quando eu chego, eu agrego. Eu gosto de palestrar, eu palestro em escola, em secretarias, em igrejas. Eu vou fazer até uma palestra, não sei se o pastor Luísio está me assistindo aí, lá na comunidade da Maré, dia 28, um domingo. E eu se não assistir, vai assistir depois. Eu fico o dia todo, eu tenho curso de capacitação, eu ensino. Então, gente, se vocês quiserem me convidar, eu sou a pessoa mais indicada, não vai custar nada para vocês, e vamos cuidar das crianças. Não é porque eu passei por tudo isso, porque mesmo de uma forma leve, você sofre o preconceito, a indignidade, não tem o atendimento que precisa. E uma coisa muito importante, tem verba. Mas é onde aperta mais, pública, né? Sai, tem verba. E olha só, autista vota, família de autista vota. Pela primeira vez no Brasil, nós somos contados. Muita gente aqui deve saber, né? No dia 23 de maio, o IBGE lançou o primeiro. Até então, a gente era invisível para o IBGE, a gente não existia. Então, agora, com essa contagem, todo mundo já sabe, o percentual ainda é pequeno, o estudo é de 2022, então a gente tem aí cerca de 2% da população, ou menos um pouquinho, porque tem muita gente ainda com... não tem diagnóstico, então não foi aí para a contagem, mas hoje é oficial. Então, as políticas públicas, elas precisam melhorar, porque veja só, se a gente for falar de saúde, o que precisa? As mães sempre me perguntam isso. Para que a mãe tenha, como você falou, da criança e tal. O MChat já brigou com isso aí, o Ministério da Saúde, dizendo que não, que tem que ser uma criança maior para laudar. Se nasce autista, desde que ele está ali amamentando, a mãe vai notar. E quanto mais cedo você cuidar, porque não tem cura, gente. O que tem que ser feito é para não desregular o autista. E o que desregula é a parte sensorial. O que é a desregulação? Isso. A desregulação, o que é a desregulação? Muita gente não sabe, né? Eu vou dar um exemplo. O que é desregulação? O autista, quando alguma coisa incomoda, às vezes, o nosso cérebro,
ele tem um funcionamento diferente. Então, às vezes, um barulho está incomodando uma criança. Um barulho. Ela não vai conseguir falar que é o barulho. Então, ela vai começar a correr, ela vai começar a chorar, bater na parede, bater em si, ela pode se machucar. E quando o autista está, gente, desregulado, não adianta mandar ficar calmo, dar água, fazer nada. Você tem que ver o que regula. E para saber o que regula, é que entra nessas terapias. Então, hoje, para você ter um centro de atendimento... E outra coisa importante, autista gosta de continuidade, previsibilidade. Nada de ficar trocando as coisas. Porque a gente não tem recursos para essas trocas. Entendi. Então, um exemplo, dentro de uma unidade de saúde, que ela deveria ter um atendimento, esse atendimento que eu falei, sem peregrinação e sem fragmentação. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, muda o horário, muda o médico, muda não sei o quê. Isso é um retrocesso. E desde pequenininho já começar, porque quando ele for já para a escola, 4 anos, está ali, ele já está aprendendo a lidar. E outra coisa, essa coisa de falar assim, tem que botar o autista para socializar. É tudo que o autista não quer. É um esforço sobrenatural. Não socializa. Para entabular uma conversa, a gente começa e não sabe terminar, por isso que existe o suporte. O suporte é alguém que está ali ajudando o autista. Por exemplo, se você tiver uma pessoa da política, um autista, a legislação permite que um vereador autista, se tiver, não tem, no Rio de Janeiro não tem, um vereador autista, que ele tenha ao lado dele uma pessoa da confiança dele, que saiba capacitado, habilitado, capacitação contínua, que saiba o que desregula, para que aquele autista consiga cumprir a função dele no trabalho. Não é babá. Entendi. Ainda mais se for um autista nenhum. Então, assim, é para que ele consiga. Por quê? Porque naquele momento que ele está ali, na Câmara dos Vereadores, com aquele sininho tocando, aquelas luzes, aquele barulho, aquele monte de gente, se ele tiver algumas habilidades como eu tenho, eu consigo ouvir o batimento cardíaco, dependendo da distância. Então, eu quero que fique bem longe de mim. Porque se imagina eu estou numa sala com 10 pessoas escutando o batimento cardíaco separado de cada um. Fora outros órgãos que eu ouço. Se imagina você falando isso, as pessoas vão te internar. E aí você não consegue focar no que você precisa. Então, precisa do suporte. Então, essa fragmentação atrapalha muito. A mudança também do profissional. E os núcleos, eles deveriam ter o neurologista, o neuropsicólogo, o psiquiatra, uma fono, TO, que é raridade. A fono, né? Eu não vou dizer para vocês que todo autista... Tudo isso, não. Doutora Regina, ó, tudo isso, infelizmente, a gente tem a dificuldade. E tem mães aqui, ó, que até quero mostrar para a senhora as participações aqui, tá? Isso tudo tem dificuldade aqui de se encontrar. Nutricionista, que é raro, porque o autista tem muitas questões de seletividade alimentar, o gamo, o funcionamento do intestino, então é preciso uma nutricionista especializada. E eu fico feliz que lá na minha cidade eu palestrei em Cataguases com uma nutricionista, e é lá no sistema de saúde público lá. Foi muito bom, uma nutricionista, esqueci o nome dela agora, e ela falando, ela cuida de crianças autistas na rede de saúde pública. O nutricionista é de suma importância. Tá. Aqui, ó, vamos para os comentários das pessoas agora aqui, ó. Tá vendo? Exatamente o que a senhora falou. Ó. Um tema super importante, muitas dúvidas poderiam ser tiradas, mais informações novas podem ser passadas aqui nessa cidade, não dão importância para nossas crianças. Saúde, educação é um problema. Tá. Aqui, ó, Claudiceia, sou mãe de autista. Meu abraço para as mamães, porque a mãe de um autista é a heroína do autista. Isso. Uma pergunta, sem tratamento adequado, sem acompanhamento, é possível que a pessoa passe a demência? E outra, podem ficar mais agressivos com elas mesmas? Então, isso a gente chama de comorbidade. Quanto mais você demorar no atendimento e no tratamento e no cuidado, a desregulação, as estereotipias aumentam, que ele tenta se regular sozinho, e geralmente são fatores externos ou que o autista come, gente. Nós somos muito naturais. Eu gosto de falar assim que eu gosto de cavalos e cachorros. Não pude trazer o cavalo para o Rio, eu tenho um cachorro treinado por mim, um SRD. Então, assim, a gente funciona assim, comeu, a roupa não está incomodando, a etiqueta, que tem autista que incomoda bastante, não tem nada incomodando, está usando a caneta, está direitinho, é o que o autista precisa, senão ele desregula. E quando ele desregula e não tem essas terapias adequadas, ele vai ter uma série de... É como se fosse assim, assunto satélite. Vai aparecer assim, várias, isso se chama comorbidades, ansiedade, depressão, o índice de suicídio entre autistas, principalmente jovens e adolescentes, é muito grande. Vai aparecer várias coisas relacionadas à parte do comportamental cerebral. Por quê? Porque ele não está tendo esse atendimento, a nutricionista, a fono, a TO, psico, fisioterapeuta. Não, todo mundo vai precisar, por exemplo, fisioterapeuta. O autista tem hipotonia. Eu tenho hipotonia de glote, e tem algumas hipotonias. Então, eu tenho que fazer exercício, fazer atividade física, sim. E tem autista que precisa, senão ele vai cair muito, vai se machucar. Então, imagine a qualidade de vida e vai desenvolver fibromialgia, uma série de coisas sem esse atendimento que precisa ir. É como você deixar uma pessoa com pressão alta, com diabetes, com outras doenças, um cardíaco, sem cuidar dele. O autista é a mesma coisa. Só que não tem cura, não é uma doença. Ele precisa dos cuidados. Ó,
A Claudiceia, família, ó, meu filho tem 15 anos, aprendeu a amarrar o tênis há 2 anos. Olha aí, acontece isso com frequência? O tênis, eu não consigo, gente. Ainda eu tenho dificuldade. Eu passei a comprar há décadas um número maior. A pessoa fala assim: compra um sapato de enfiar o pé. Eu não quero, eu quero tênis, porque eu gosto de tênis. Eu compro um número maior e deixo amarrado mais próximo do meio com o nó, que eu não preciso amarrar toda hora. Ó, como identificar um filho com autismo? Boa pergunta, Mauro, para identificar, o DSM-5, que é um compêndio internacional da psiquiatria, ele tem lá o rastreio, né, a metodologia para poder você fazer, são sessões com um neuropsicólogo ou um psicólogo especializado. Numa consulta não resolve, gente, isso é mentira. E eu vou falar aqui, tá, para os médicos aí, que a criança vai numa consulta, a gente tem muito problema isso no núcleo de educação. A mãe fala assim: eu acho que meu filho é autista. Aí leva. Aí o médico, às vezes, numa consulta, e se o médico carimbar e der um laudo, o núcleo de educação tem que colocar um professor de apoio, tem que ter terapia. E às vezes aquela criança não é, porque numa consulta é impossível. E a mãe sabe disso, a sociedade sabe disso. E existe a metodologia certa. É um rastreio que pode levar de 5 a 7 sessões, faz vários testes. Eu passei por esses testes, gente. Eu já tinha o laudo antigo, né? Não se precisa mais renovar laudo, nada. Mas em 2012, com a legislação que nos incluiu como autista, eu falei assim: em algum momento, se eu precisar, eu fui, contratei um neuropsicólogo e fiz um rastreio em 7 sessões. Eu já autista, já com laudo lá de Asperger, já com todas as características, né? Mas a gente que é mulher camufla muito. Mas eu fiz os testes de todos certinhos, são 5 ou 7 sessões, são muitos testes que são feitos. Não é achando ou com característica, porque tem, por exemplo, você pode ter uma personalidade esquizoide. O esquizoide é antissocial, ele não quer socializar, ele decidiu. O autista não. O autista é asocial porque ele não sabe como socializar se alguém não ensinar. Eu vou numa festa, por exemplo, e tá lá a música que o barulho me incomoda, que eu escuto acho que 70 vezes mais, escuto muito. O som, as pessoas bebendo, aqueles cheiros. E como é que eu vou entabular uma conversa? O que eu vou fazer? Se eu não tiver um suporte falando o que eu vou fazer ali, eu vou ficar lá parada assim. Mas eu não sou uma esquizoide, eu quero estar entre as pessoas. Mas a gente não sabe. Então, às vezes, é confundido com isso. Ou então, uma pessoa que tem uma outra... Porque neurodivergências são muitas, né? O autismo é uma delas. Então, a pessoa pode ser um TDAH, pode ser outro. Então, é preciso você fazer o rastreio, tá? E a saúde pública também tem dificuldade nisso, né, gente? Ainda, né? Diz que a saúde não tem interesse. Viu uma pesquisa de esporte na vida? Sim, é muito importante. Eu trabalho com crianças em comunidades carentes e a gente trabalha como Muay Thai sempre com a ajuda da comunidade. Gente, tudo isso que eu faço é sem verba nenhuma. Então, assim, a ajuda do pessoal da comunidade, gente, eu tenho Muay Thai hoje e tenho futebol. E eu tenho uma alegria muito grande, quero mandar um abraço aqui, eu sempre troco o nome dele, ele foi lá se inscrever para o futebol e foi com o cordão. A mãe falou assim: eu gostei de ver que a senhora é autista, está aqui dirigindo o trabalho, então eu trouxe o meu filho, que é a minha preciosidade, o Arthur, para jogar futebol. Um beijo para o Arthur, para a mamãe dele, não sei se estão assistindo agora. Então eu tenho o Muay Thai e o futebol. Alguns de contato, às vezes, é complicado para o autista, mas se escolhendo um esporte que ele goste é muito importante. Isso. É para qualquer pessoa aí, mas no autismo isso faz uma diferença muito grande. O esporte, ai que legal, viu, Miriam? Aí, ó, a Claudiceia. Hoje sei lidar com meu filho, mas foi difícil, mas hoje sei até o olhar dele. Olha que legal, aí, ó. Viu? Exatamente. A mãe é a melhor coisa para a gente começar com rastreio. Então eu digo assim, mas existe algo também que eu falo bastante, brigo bastante pelas mães, porque quem vai cuidar de quem cuida? Já está provado que a mãe de uma criança atípica é como se ela estivesse no campo de guerra 24 horas por dia. Então, é um cuidado também que ninguém fala em políticas públicas para as mães. Então, eu desenvolvo um trabalho também, um núcleo de capacitação, de cuidado. A senhora desenvolve nessa fundação esse trabalho? Isso. E eu dedico, gente, também, assim, dos meus 90% de doação, agora eu diminui bastante por causa do meu tratamento, eu atendo e eu vou deixar já aqui, não tinha combinado isso com você, tá? De quem está assistindo a gente, 5 mãezinhas de crianças que não tenham condições de pagar a terapia podem me procurar. As primeiras 5 que falarem aí com você... Olha aí, que coisa boa! Eu reservei. Pode entrar em contato com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, né? Eu vou botar ali na tela depois o nosso telefone. E aí eu indico para a senhora. Dá um jeito, faço seleção, peço para outros colegas atenderem, e aí eu faço roda de conversa com as mães, faço em outros lugares também. A gente faz eventos com cuidado, porque é muito bom encontrar os nossos. Encontrar um autista, porque um autista entende o outro autista. Então, eu deixo aqui, então, as mães que não puderem, não tiverem, porque é preciso cuidar da mãe para que ela tenha saúde para cuidar do filho, porque o filho autista é para a vida toda, gente. Verdade. É para a vida toda. Seja um, dois ou três. O começo do tratamento é a parte mais importante, né? Meu afilhado é autista e até hoje não fala. Eu acho que é o atraso do tratamento. Ele é autista 2. Ele tenta falar, mas não consegue. E então, aí,
É muito importante, porque eu não tenho como falar à distância, isso é temerário, mas é importante que ele tenha os atendimentos que ele precisa, porque senão ele pode ser não verbal ou pode estar fazendo mutismo por alguma coisa que está afetando, mas isso aí só com uma multi dessa para saber como que ele está vivendo, o que aconteceu, como é que foi o nascimento dele. Então, é uma busca para saber e fazer. E sim, se não tiver as terapias, o tratamento que ele precisa, infelizmente, não vai conseguir desenvolver. Por isso que eu falei, quanto mais cedo começar, melhor. Ali, o Alexandre falou, é muito importante hoje fazer um exame de compatibilidade de sangue para evitar várias patologias, seja mais ou menos graves. Procede isso, ter um cuidado antes de casar, ou enfim, né, antes de começar um relacionamento. O que a senhora tem a dizer? Hoje eu tenho uma opinião assim, bem minha, eu penso o seguinte, eu sou bem conservadora nisso e acho que isso preserva a vida. Para qualquer coisa que você vai fazer, você tem que saber como é que você está a sua saúde, se você está bem. É uma troca quando você vai se unir a alguém. Você vê, você leva no mínimo 17 anos ou 20 anos para uma profissão. Quantos anos gauchinho está aí e sabe muito bem o trabalho. Agora, os relacionamentos hoje, eles são assim, a pessoa se conhece, ela arrisca e não sabe como vai vir a prole. A gente não vai fazer uma apartheid aqui e dizer, olha, senão nós vamos querer a raça perfeita. E aqui a gente está aprendendo. Então, dentro da genética, né, e da hereditariedade, você traz outras coisas. Você traz o colesterol, a pressão alta, o problema cardíaco, a questão de altura, cor da pele, cor dos olhos, e vem a neurodivergência. Então, assim, você não vai fazer... Não, a gente vai procurar limpar a humanidade. Mas eu acho muito importante isso, você saber se o sangue combina, saber se tem autista na família... Isso. Saber se você está preparado para cuidar de uma criança autista, uma criança com cromossomo P21 também, que era o antigo Down. Não é nem pelo preconceito, né, doutora? Não é nem pelo preconceito. É pelo estar preparado. Isso, para você tem que estar preparado. Exatamente. A pessoa às vezes não conversa, não fala, na minha família todo mundo usa óculos, eu vou usar também, todo mundo tem pressão alta. Então, o autismo, gente, é algo muito doído de lidar. Eu não romantizo o autismo. Não é bom ser autista, não é lindo, não tem nada de coração azul, de anjinho, não. O dia a dia ali, quem vê isso, principalmente nas redes sociais, o sofrimento que é para a família e o descaso do poder público. O Mauro perguntando aí de novo, o autista tem uma forma de ver a vida muito interessante. Eu vi um fundo de autista criou um sistema... Sim, a Templon Grandinha, a minha pronúncia em inglês é péssima, gente. É a pessoa que eu sigo há muito tempo, ainda quando eu lia na biblioteca, ela foi aos 2 anos a mim viu, quando não existia, ela tem mais de 60 anos, então ela é uma zootecnista norte-americana que deu origem, Mauro, a uma série na Netflix que eu gostei muito, que ela é zootecnista e psicóloga, e eu acompanhando quando ia lançar, né? E aí saiu como advogada extraordinária. Então, eu adorei. E é uma série muito boa de assistir, que eu recomendo, Uma Advogada Extraordinária. É um dorama coreano, muito bom. E ela fez um ótimo laboratório, a atriz, né? E é daquele jeito mesmo. Ela tem as estereotipias, os estudos. Ela também, né? Ela também começou a ler muito cedo e ela lia bem parecido assim comigo. Eu me identifiquei muito. Então, indico Uma Advogada Extraordinária na Netflix. O tratamento para nossos autistas é péssimo, não tem problema. Sim, é isso que eu falo. Então, eu estou aí para brigar com os políticos. Se você me chamar na sua cidade, eu vou na Câmara de Vereadores. Sabe por quê, gente? Olha só, eu já sou uma sexagenária. O que eu estou plantando, eu não vou colher. Estou igual a tamareira, né? Então, eu tenho mais de passado que de futuro. Então, nesse momento agora, o que eu posso, quero e desejo é isso. Então, me chama aí na sua cidade, Claudiceia. Depois você vê aí o meu contato nas redes sociais. É o meu nome que está lá nas redes sociais. Por quê? Se me chamar, eu vou até lá. Claudiceia, depois, aliás, pessoal, viu? Eu vou no final, Volta redonda. Eu sempre coloco aqui o telefone do contato da produção do nosso programa, tá? Exatamente. Aí eu vou passar para as pessoas, as 5 pessoas lá que ela pediu. Posso passar, né, o seu contato, né, doutora? Eu vou passar o meu contato da clínica para você, que eu não te passei. Clínica. Te dou o meu pessoal, vou te passar, que aí você pode passar para as pessoas que eu atendo, e inclusive vou à cidade, faço clínica ampliada, porque eu sei a luta da mãe do autista para se deslocar. Conta comigo. Tá joia, tá. Aí, ó, falando que tem um bom profissional em Volta Redonda, ó, maravilhosa. Parabéns. Vamos lá. Muita dificuldade, aí, ó, muita dificuldade. Aqui nem um neuro tem, imagina outros tratamentos. Olha, não tem neuro em Angra. Atenção, seu prefeito Ferretti, uma pessoa que eu venho admirando e venho destacando aqui no programa as boas iniciativas que ele vem tendo, com vários setores da cidade. Nós precisamos resolver essa parte das crianças especiais urgentemente. Eu fiquei muito feliz com essa matéria aqui, ó, da Tribuna Livre, ó. Essa semana, a semana passada eu estive em Angra, ó, e peguei lá, ó, sobre a educação especial. Seleção de monitores pode chegar a 265 vagas. Ou seja, aquele problema que vem enfrentando de falta de monitor, né? Muitos autistas em casa sem poder estudar porque não tem um acompanhamento, o suporte, né? Que a doutora está falando aí. Pois então, olha aí, o processo vai atender a demanda atual
e futura das escolas da rede pública municipal de Angra dos Reis. O cargo exige um ensino fundamental completo, terá contrato inicial de 1 ano, com chance de prorrogação, conforme a necessidade. As inscrições já começaram, tá? Então vai ser chamado, acho que em 2 ou 3 turmas aí, tá? Para atender a demanda. E isso já mostra uma preocupação. Agora, o resto, prefeito, principalmente essa parte de neuro, né? A parte clínica, de tratamento, prefeito, ainda tem que melhorar bastante, né? Nós temos que ir para cima disso, prefeito Ferretti. Eu sei que o senhor é sensível. Eu sei que o senhor é sensível. O senhor vai ver isso. Aqui, ó. Exatamente, isso, precisamos de ajuda. Estamos sempre em alerta. Tá aí, ó. Como falta. Ó, depois vocês pegam esse programa aqui, ó, o completo e os recortes da gente e vão passando para as mamães aí, tá? Para procurar lá a fundação da doutora. Eu vou passar aqui direitinho os contatos, tá? Se puder, né? Podem me chamar, ajudar. vocês têm uma aliada. Ó, eu sofria muito e em todas as minhas consultas achavam que era esquizofrênia. Até descobrir finalmente que sou autista. Senhor Sérgio. É o diagnóstico tardio. É o diagnóstico tardio. Isso aí leva muito sofrimento. É o senhor, ó. Viu? Muito bem. Ó, moro no Parque Mambucaba, aqui tem muito autista. Me chama que eu vou aí fazer uma palestra, fazer roda de conversa, ensinar como cobrar das autoridades os direitos dos autistas. Aonde eu estou, ó. Vamos organizar isso, doutora. Vamos organizar. Vamos achar um lugar aí, uma igreja, que queira receber a senhora e a senhora receber as mãezinhas lá, se Deus quiser. Vai dar certo, né? Ó, meu filho está sem monitor esse ano. Isso é um problema sério. Ó, mas aqui, ó, a prefeitura está anunciando que vai contratar. Né, prefeito Ferretti? Vai sim. O secretário, inclusive ele é aí do Rio de Janeiro, né? O secretário de Educação, o Paulo Fortunato, é um cara sensível também a isso, eu sei disso, tá? Então, nós precisamos da sensibilidade de todo mundo. De todo mundo, os deputados, inclusive, aí de pasta de educação, do Alerj. Se quiser um grupo de mães, nós vamos atrás desses deputados aí. Eu quero até chamar aqui o deputado que eu gosto bastante, o Alan Lopes, que está com a pasta de educação no estado do Rio de Janeiro. Alan, olha aí, ó. Está no primeiro mandato, né? Aí, uma pessoa muito bacana. A senhora conhece ele? A senhora conhece ele? O Alan Lopes eu conheço. Fala de Angra para o secretário, o que está acontecendo então, aqui, viu as mãezinhas aí falando? Nós podemos juntar um grupo de mães e falar, ó, nós somos muitas vozes e nós queremos aí atenção nesse sentido, porque a escola tem que estar junto com a saúde. Não adianta colocar um monitor na sala de aula com uma criança que está desregulando. Não é? Então, é preciso conversar e entender isso. Atitude maravilhosa de ter os monitores lá, com capacitação contínua, com certeza. Isso aí. Treinar a professora regente e também junto, porque se não tiver o atendimento multi na saúde e as terapias, essa criança vai para a escola desregulada. Olha aqui que o seu Sérgio está falando de você, olha que bonito. Regina é um excelente profissional, acompanho ela, trabalho muito, mas muito bonito. Olha que bacana. O seu Sérgio conhece o teu trabalho, viu? Ó, formação e profissionalização, mercado de trabalho. Me fala uma coisa, a dificuldade, a gente percebe também, dependendo do grau, né, aí vamos dizer, do nível, leva uma vida normal, né, doutora? Pode trabalhar, se profissionalizar, se formar, até como a senhora se formou aí, a nível superior, e levar uma vida, claro, sendo assistido, né? Como a senhora disse. Como é que é isso? Para quem está nos ouvindo, ó, olha, vida normal, meu filho vai ter aí, ó. Isso, eu quero mostrar para vocês que é possível, eu estou aqui. Eu estou igual o filme, ainda estou aqui. E não tive as terapias, a não ser de modificação do comportamento, né? A terapia que a gente chamava de terapia de exterminação da vida, né? Então, assim, e hoje que existe coisa terrível isso... que a senhora passou. Meu Deus do céu. Então, eu falo assim, se eu passei, eu estou aqui, e diagnóstico tardio, eu quero dizer para vocês que é possível. Hoje a gente tem a solidariedade, a gente tem as famílias, a gente pode brigar por essas políticas, então é possível e a gente consegue. Contem comigo para isso. Podem me chamar. Boa. Olha aí, ó, uma parceira para Angra dos Reis. Encontramos aí, ó. Para o Brasil, pode, né? Quem for esse... E eu não tenho, gente, não tenho essa questão de religião, de partido político, não sou filiada a partido. Eu olho a situação. Eu não quero saber o partido, porque o político está ali para representar a cidade toda, o estado todo. Ele não está ali para representar a partido, apesar de ser assim. Então a gente já chega assim, meio dando voador com o pé na porta, falando, não, a gente está aqui pela situação. Se você for brigar, porque é o que eu falo assim, a política tem que ser pública, a política não tem que ser partidária. A política partidária, ela destrói, ela mata, ela cria uma sensação... eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu até anotei aqui, inclusão sem acolhimento é a mesma coisa que exclusão com generosidade, é isso que a política partidária faz. A política pública não, como essa aí, vamos colocar o monitor lá, política pública.
Como que vai funcionar assim? Mas se ele não tiver a Secretaria de Saúde junto para dar as terapias, aquela criança vai para a sala, o monitor não vai conseguir. E se ele não tiver um treinamento contínuo, porque não tem autista igual. Aí a professora regente, se ela também não tiver capacitação, ela não vai suportar. E aquela sala com 20 alunos, ou 30, ou 40, que deveria ser de inclusão, ela vai ser uma exclusão com generosidade. Exclusão com jeitinho. Eu estou incluindo aqui, mas não estou cuidando, não estou tratando. E aí aqueles alunos em volta também vão começar a ver aquela criança autista como um problema. Está atrapalhando a aula, ele está gritando, ele está batendo na parede. É o que elas têm falado aqui, viu, doutor? Você tá entendendo? Isso é real, eu não vou ser hipócrita de falar, tem que aceitar de qualquer jeito. Não tem que ter política pública para regular aquele aluno, para regular aquela criança, para ver se aquela mãe está trabalhando demais, se ela está passando necessidade, se tem comida dentro de casa. Porque tem uma coisa também que eu falo o seguinte, é um crime no Brasil cobrar imposto de alimento. Isso já é Isso é crime, seus políticos. Tem coisa aí que não é de necessidade que eu vou falar, coisa aqui que o imposto é mais baixo do que a comida. Aí vocês ficam botando um monte de caixinha cheia de corante, de um monte de problema que afeta o autista, ele leva aquilo de lanche para a escola ou come dentro de casa, que a mãe não tem dinheiro para comprar fruta orgânica, comer direitinho, beber água, o café, tudo certinho. Aí o que acontece? O autista desregula. Aí desregula, o monitor vai ficar sofrendo, ele não vai aguentar, ele vai entrar em estafa. A mãe sabe que o monitor vai entrar em estafa, ele precisa ter capacitação e o autista tem que estar cuidado na outra área. Então, no Brasil, seus políticos, é crime, eu acho, é um crime cobrar imposto desse jeito de comida. Então, a mãe não tem comida, nada, não dá atenção para a mãe, não tem lá no núcleo de saúde, nutricionista, fono, TO, Nutri, e quer que a criança chegue na escola, tem o monitor vai fazer milagre. O monitor não é santo, não faz milagre, não. Faz milagre, O professor de apoio não faz milagre, secretário não vai fazer milagre, não. A professora regente vai ficar estafada com a criança autista dentro da sala. E se tiver 3 autistas na sala? Então, é preciso multi-entendimento e multiprofissionais para que o autista fique regulado na sala. E, às vezes, também aquele autista tem que saber justamente isso. Às vezes, é uma superdotação, altas habilidades, ele tem hiperfoco de estudo, ele nunca vai se interessar por matemática, mas vai amar português. Aí você vai obrigar a ficar aprendendo matemática? Não, é uma violência. É aí que eu falo. É excluir com jeitinho. Então, eu acho que é preciso tratar os casos, não colocar na forma, né? Não colocar na mesma forma, não tem autismo igual ao outro. Em relação ao trabalho que você perguntou, que eu fugi um pouco aqui, a notícia triste é o seguinte: no DSM-5, uma das exigências para você ser considerado autista, todo mundo acha que é privilégio autista, não é, gente. Procurem se informar. É a perda social, perda conjugal e perda laboral, perda de trabalho. A gente é sempre subutilizado. Não há compreensão quando a gente não é fofo. Não há compreensão quando você não tem uma dicção boa. Não há compreensão mesmo com laudo. Eu tenho pacientes e pessoas que eu lido, já falei, que não falam, preferem ser chamado de esquisito, de estranho, de não sei o quê, mas não querem ser. Não, por quê? Porque é uma letra escarlate, é uma marca. Então, e lá no DSM está escrito isso. Estudaram durante anos, e isso é real. A gente tem perda, a gente é subutilizado. Eu sou subutilizada na sociedade. O meu laudo está escrito isso lá. Então, tem que ser o suporte. Está sempre te levando a famosa pernada, ou então, assim, não vou te colocar em cargo de chefia. Eu já passei para vários concursos, gente, e eu não vou. Porque o autista gosta de tudo certo, reto, tem os critérios de trabalho, não vai socializar. Eu estava uma vez num trabalho e a pessoa falando, você não fala, você não conversa, você não brinca. Eu dei uma resposta de autista. Eu não vim aqui para brincar, para conversar, eu vim para trabalhar, para quê? Porque a gente responde assim, sabe? Às vezes a gente é muito reto, literal, fala como vem, como uma criança. E isso não é aceito na sociedade dos adultos. Verdade. Então, tá programa, contato do programa está ali. Tá? É o meu WhatsApp. Então, a doutora falou agora aqui no ar, 5 mãezinhas aí que quiserem ouvir um pouquinho, tá? A gente vai, as primeiras 5 mãezinhas aí que entrar em contato, tá ali, 24 981 16 8840, a doutora vai me passar o telefone lá da clínica, tá? E a gente vai encaminhar, tá bom? A gente faz no horário que elas puderem, faz online, porque aí a gente vamos nos ajudar. Faz online, isso aí. Isso. Olha, eu quero agradecer. Antes de eu ir deixar a senhora descansar, deixa eu explicar para a galera aqui. Eu vou às 4h30 da manhã, viajei de Cataguá, fiz quimioterapia ontem, ainda estou com a mão aqui, meio tirei os curativos, Aqui como é que tá de quimioterapia, gente, E eu viajei de Minas. Quimioterapia, viajou, chegou no Rio de Janeiro e está participando do programa. Eu falei, nossa, mas não vai ficar cansada? Ela falou, não, depois eu descanso. Então, antes de te liberar aqui, eu quero colocar aqui, o Hemonúcleo de Angra dos Reis. Eu gosto de colocar sempre com os nossos convidados juntos, tá? Que é a campanhazinha que a gente faz aqui, 024 3369 6133, olha só, vamos deixar o medinho de lado, eu também tinha, mas agora eu vou lá, estico o bração pra tia lá, e olha, eu maravilhoso. Eu parei de doar sangue por causa do câncer, eu queria doar até os 60 anos, doer a vida toda.
Que coisa boa. Olha aí, o Hemonúcleo de Angra precisa da sua ajuda sempre com todos os tipos sanguíneos lá, tá? E às vezes tem campanha até específicas para as pessoas que sofrem acidente, que aliás vem acontecendo muito na nossa cidade. É uma coisa no trânsito aqui. Então, é coisa incrível isso, tá? Hemonúcleo de Angra, não esquece. Dá aquela passadinha lá. Doutora Regina Evaristo, advogada do autista. Eita, que prazer em receber aqui, viu? Muito bom, muito proveitoso. Eu quero agradecer demais o meu amigo Mauro e a senhora por ter aceitado o nosso convite, a nossa proposta aqui. Espero, quem sabe, chamar mais vezes e a gente pautar outras coisas mais específicas da área também. Quero poder contar, se for possível, tá? Com a tua ajuda nesse sentido, da gente esclarecer coisas aqui, tá? Pode, aqui é a sua casa, tá bom? A partir de hoje. Conte comigo, eu agradeço aí o canal por esse espaço, né, por me convidar. E eu quero deixar também um recadinho aí para as famílias de autistas, para as mães e para a sociedade, né? Buscar mais informação, muita informação. E outra coisa também para a sociedade, lembrando do artigo 3º da Constituição. Se você conhece uma família que tem uma criança autista, um adulto autista ou um autista, seja apoio, não peso. Porque o nosso mundo já é pesado demais, é escuro demais, e a gente tem muito amor pela humanidade. Então, é esse meu recadinho aí. E agradeço mais uma vez. Isso aí, a força. Estão desejando força para a senhora aqui, né? Isso, Papai muito do Céu obrigada. vai abençoar tudo aí, vai dar tudo certo, viu? Obrigada. É isso aí. Mais uma vez. Eu que agradeço. Fica com Deus, uma boa noite. Boa noite.